jovens que eles têm assim uma certa, eu diria, dificuldade de entender a respeito do chamado missionário. Muitos jovens falam para mim assim, às vezes tem um chamado missionário, queimam por missões, mas aí de repente eles descobrem que eles têm um dom ali de pastorear. E aí isso eles entram em crise. Tipo, será que eu sou pastor ou missionário? Porque eu gosto de cuidar de pessoas, mas eu também gosto do campo missionário. E analisando o ministério de vocês, vocês são missionários, mas que vocês pastoreiam pessoas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, para talvez desmistificar um pouco essas dúvidas que muitos jovens têm. Se eu for pastor, então não posso ser missionário. Se eu for missionário, não posso ser pastor. Como que foi isso para vocês? Como foi esse entendimento? Eu acredito que assim, a pessoa, quando ela começa a fazer aquilo que Deus chamou para ela para fazer, o Espírito Santo vai usando ela, porque o missionário, ele é um pouco de cada coisa, vamos dizer assim. Ora ele atua como evangelista, ora ele atua como um pastor ali, aconselhando, cuidando daquela vida, ora ele está no ensino, né, ali levando aqueles que já estão no discipulado a se aprofundar na palavra, no conhecimento da palavra. Então a obra missionária, ela no campo missionário, no chamado que a pessoa tem para realizar, é claro que alguns têm especificamente mais voltado para o pastoreio mesmo, para uma igreja local. Então geralmente se ele é um pastor local, ele vai ter dificuldade de avançar como missionário, mas ele vai fazer diferença lá, ele vai ali, vai estabelecer uma igreja e provavelmente ele vai ficar cuidando daquela igreja naquele local. Mas se de fato ele é um pastor missionário, ele vai desbravar, ele vai levantar a igreja naquele local, preparar ali obreiros que ele vai cuidar desses obreiros e vai para frente. E vai estabelecer novos trabalhos. Assim foi conosco lá, né? A gente fomos chamados pelo Senhor, e a princípio eu não sabia que eu seria, e nem queria ser pastor na verdade, né? Mas eu queria ser missionário, eu queria levar o evangelho, e foi descobrindo ao longo do percurso do trabalho missionário que eu tinha um chamado para pastorear, e a gente tem feito esse trabalho lá, né? De pastorear o rebanho do Senhor. Com relação ao descobrimento do chamado, foi bem interessante, porque a início eu fui uma adolescente muito tímida. E quando o Senhor começou a falar no meu coração, foi algo muito pessoal, muito íntimo. E vinham as dúvidas, porque como alguém tímido conseguiria falar para muitas pessoas? E eu também tinha um desejo também na área da adoração. Então eram muitas coisas, né, ali rodeando a minha mente, e eu ficava perguntando para o Senhor como é que isso se daria. E na verdade a gente não pode colocar o Senhor numa caixinha, porque o Senhor, ele tem a diversidade, a palavra de Deus fala. Sim. Então ele pode agir da maneira que ele quiser e nos usar da maneira que ele quer também. Então o missionário, ele tem essa peculiaridade na vida dele mesmo. Geralmente ele faz de tudo um pouco. Sim. E isso é tão útil no campo. Então, quando o Senhor foi trabalhando comigo com relação ao chamado, eu pensava que de repente eu ouviria uma voz, né, audível, alguém que chegasse direcionado e falasse alguma coisa. Foi o Senhor falando bem no meu interior e confirmando. E à medida que eu ia cedendo a voz do Senhor, o Senhor ia fazendo. Então, aquela timidez inicial, o Senhor foi tratando. Com relação à capacitação para ir para esses lugares, né? O Senhor foi trabalhando também. Então, a questão toda é entender com o Espírito Santo a relação do chamado e deixar ele fazer. Sim. Quem faz é ele. Ele chama, a palavra de Deus fala que ele trabalha em nós tanto querer como realizar. Então, sentir o chamado do Senhor, diga sim, deixa que ele realiza e ele vai fazer. E uma coisa legal que você compartilhou comigo, que você iniciou sozinha, né? Tipo, você ainda não era casada quando você foi para a missão. E eu vejo assim, claro que cada lugar talvez tenha realidades diferentes, mas pelo menos da onde eu venho, eu vejo muito mais dificuldade das mulheres assumirem o chamado que os homens. Geralmente tem mais homens onde a gente trabalha como missionários,
do que mulheres. Você vê assim, em relação às meninas, como foi para você? O que você diria para as meninas que têm chamado missionário, mas que às vezes talvez tenham medo? Como foi para você, melhor dizendo, e um Como conselho? eu falei, né? Eu tinha uma questão com a timidez, sempre fui muito ligada à minha família. Então, era algo que vinha assim ao meu coração. Eu tenho um chamado, eu sei que o Senhor está falando comigo, mas como isso vai acontecer? E outra coisa, geralmente traz uma preocupação no coração de uma moça, né? Como é que vai se dar isso? Com relação ao casamento, como é que isso vai acontecer na minha vida? E se eu for e eu ficar nas mãos do Senhor, para onde o Senhor vai me mandar? Como é que vai ser isso? Eu longe, distante das pessoas próximas, né? Traz às vezes uma sensação de insegurança de como vai ser as coisas. Mas o mesmo Senhor que nos chama, e é o mesmo Senhor que nos capacita, e é o mesmo Senhor que é fiel. Sim. Então eu costumo dizer que no caminho da obediência, Ele prepara todas as coisas. No caminho da obediência, o Senhor prepara, como foi no meu caso, né? Casamento. No caminho da obediência, o Senhor nos fortalece. Eu vim de uma região no Sudeste, bem diferente da região Norte, onde eu estou, né? A questão tanto da alimentação quanto da cultura. E a adaptação é um pouco diferente, é um pouco difícil, mas a capacitação vem dele também. Então a questão é que não somos nós, né? Eu não posso olhar para mim, para as minhas habilidades, para aquilo que eu posso fazer e limitar isso. É a questão de o Senhor falou, eu estou ouvindo, estou entendendo que é a voz do Senhor e eu vou confiar. É se lançar, é confiar. E Ele vai fazendo, Ele é fiel para nos guardar. Uma coisa que eu percebo também é a dificuldade hoje dos jovens, mas em geral, de talvez agir muito por emoção, né? Uhum. Então, às vezes tem ali uma emoção, né, fui numa conferência, fui num intensivo, né? Saio de lá motivado, mas aí vem as dificuldades, né? E aí, o que você falou, vem a questão financeira, vem várias questões, né? E o que vocês diriam, assim, o que vocês pensam para esse jovem, né, que tem essa dificuldade de engajar? Qual que é o conselho para essa pessoa? Tipo, ela às vezes até tem um chamado, já começou algo, mas ela tem esse problema talvez de às vezes não ver as coisas acontecendo, sabe?